Olá, neste vídeo quero dar um rápido exemplo de como representar a superfície de revolução. Eu prefiro dizer isso em vez de sólido de revolução. Depois eu me justifico porque eu quero trabalhar com o GeoGebra. Então eu quero mostrar a superfície de revolução quando nós trabalhamos com duas funções. Neste exemplo, f de x e g de x. F de x, raiz de 25 menos x quadrado, e a g de x igual a 3. Bem, como a gente pode ver aqui, esse aqui é um material de um site que eu pretendo depois colar no link da descrição para fazer justiça a quem fez essa produção, tá? Ele aponta para a gente todo o processo de como podemos fazer isso, como tradicionalmente fazemos isso, né, nas aulas de cálculo. Mas assim como ele, o que eu quero mostrar é que eu quero calcular o resultado da rotação desses dois trechos de funções, porque eles estão delimitados pelos pontos de intersecção das duas, e representar um pouco diferentemente de fazer só a imagem, né? Fazer uma animação ali com o GeoGebra 3D, na janela 3D, dessa superfície, né? Ou também, como tradicionalmente se chama, sólido de revolução. Tá legal? Então depois você olha todas as passagens, ou você tenta lembrar, porque o meu endereço é mostrar algumas técnicas para representar esta região aqui, tá legal? Bom, seguindo todos os passos, iguala a função, depois você percebe que ele resgata para fazer por uma integral simples, o chamado método das arruelas. E conclui que o volume é 256 π sobre 3, ou aproximadamente 268,08. Então, fazendo direto no GeoGebra, vamos resgatar. Então, nós temos a função f de x, que é igual a raiz quadrada, então ESCRT, vou dar aqui um Enter, ele já traz comando, de 25 menos x ao quadrado. Aqui está a representação gráfica, aqui é a representação algébrica. Depois nós temos a função g de x igual a 3. Bom, agora era só encontrar essas intersecções. Claro, o material ele fala para igualar as funções e resolver a equação. Vamos ver isso com GeoGebra. Posso usar esse comando resolver, que eu sei que trabalha com essa variável x sem nenhum problema. Então, eu escrevo aqui só f igual a g, peço para ele resolver, e dentro dessa lista, ele me diz, o x é igual a menos 4 e o x é igual a 4. Vamos confirmar aqui nessa janela de visualização 2D, ativando a malha, que neste caso em específico, o valor é bem óbvio de ser percebido, né? Usando a malha aqui, você vai trabalhar. Mas eu acho importante que você veja o uso do comando resolver, porque poderíamos trabalhar aí com valores decimais, valores irracionais, e aí seria importante você poder olhar aqui para esses resultados quando a malha não é suficiente, né? Está trabalhando com valores inteiros. Mas feito isso aqui, eu gostaria que você percebesse que eu poderia já usar um comando que eu vou trabalhar, que é o comando superfície, por isso que eu prefiro chamar de superfície de revolução. Ele vai ficar poluído, né? Vai vir trecho que não importa aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar, aperto Ctrl no meu teclado, escolho as duas funções, agora tecla direita do teclado, propriedades, aqui ó, nessa seleção vou em avançado, vou avançar até a janela de visualização 3D e não vou exibir na janela de visualização 3D essas duas funções. Isso aqui é só para me ajudar a parametrizar a curva, tá, gente? Vou fazer assim, ó. Vou usar esse comando curva. A curva pode trabalhar com uma expressão, variável, valor inicial, valor final. Eu vou trabalhar nas 3 dimensões, então eu não vejo problema de fazer isso. Vamos colocar ali, eu quero a expressão onde o x variou livremente, né? A variável independente nesse caso, de menos 4 até 4. Então aqui eu vou usar a variável que vai me permitir parametrizar, será t. Depois,
né, aperto o Tab, pulo para a segunda expressão, e essa segunda expressão eu vou pedir para ele trabalhar usando essa expressão de f. Então aqui eu só coloco assim, ó, f, parênteses de t, tá bom? Então todos os valores de t de menos 4 a 4, que eu vou decidir aqui no final, vão entrar dentro dessa expressão e fazer o cálculo automaticamente. A terceira expressão, já que eu quero que a função continue no plano x, y, será o z, e o z será 0. Aperto o Tab, a variável é t, o valor inicial é menos 4 e o valor final 4. Pronto, ó, podemos ver que eu vou arrumar a visão na 3D para a gente mostrar que a gente só trabalhou o trechinho, que em 2D também ele aparece. Olha aqui é toda a expressão, volto na entrada, como a minha entrada está aqui em cima, eu aperto tecla para baixo e ele repete os comandos. Vou dar Enter nesse comando curva e a única coisa que vai mudar aqui é que em vez de F eu quero representar a parametrização da segunda, que depende da função g de x. Então vou botar aqui g de t, veja que ele já exibe. Vamos dar o Enter, está aqui. Então a outra função se definiu também tranquilamente. Então, a partir desses dois comandos aqui, de curva, eu agora vou usar um outro comando, mas que vai depender, para ficar um pouquinho mais didático, né? Controle deslizante, na forma de ângulo, ele está aqui chamando de alfa, a gente pode manter o mesmo alfa, vou dar o OK, vou deixar aqui em 0, para não correr nenhuma transformação, e vamos aqui diretamente usar o comando superfície, né? Tem 3, 4 variações. Eu vou usar essa aqui, ó, superfície, curva, ângulo, reta. Qual vai ser a curva? A curva é só colocar o nome. Essa primeira se chamou A. Então, superfície gerada a partir da curva A, que vai depender do ângulo alfa. Tá ok? A gente vem aqui, marca o alfa e dou um tab pulando então para a reta. Eu quero que isso gire em torno do eixo X, como lá no exemplo do site. Então eu vou escrever assim, ó, eixo X e dou o Enter. Vou já mostrar aqui para você, eu vou mudar esse controle deslizante, quero que você observe na janela 3D, que ele já produz a rotação a partir dessa curva em torno do eixo X. O eixo X está aqui em vermelho. Olha lá que bacana. Pronto. Mas ele não girou a outra parte, né? Que vai fazer o certo, que vai fazer a subtração aqui de todo esse volume interno desse objeto que parece uma esfera, mas não é, né? Então vou botar aqui de novo em 0, clico na entrada, aperto para baixo, vou repetir o comando superfície. Só que agora eu quero a superfície que dependa da superfície B, né? Da curva B, né? Essa curva paramétrica B. Então clico bem aqui assim, gente, deleto A, aperto B e dou Enter, certo? Veja, eu agora girando, consigo mostrar que essa superfície em torno do eixo X produz esse objeto. Olha que bacana. Esse objeto é o objeto que eu entendo que ficou bem parecido com aquele que a gente trabalhou aqui, né, gente? Ó, aqui no site. Não é legal? Bom, voltando então aqui ao GeoGebra, vamos agora só mostrar rapidamente como que eu poderia trabalhar o volume. Eu vou deixar evidenciado aqui como exemplo, ó, eu clico nesse cantinho, aqui em esse FX, e vou pedir para ele mostrar só a descrição, tá legal? Porque assim eu consigo reunir, ó, F de X, G de X, aqui a lista. Se eu sempre quiser saber o valor, eu posso arrastar aqui para essa janela. Vou despoluir um pouquinho aqui, tirando a malha, porque agora ela já não é tão importante. Tá? Então tá aqui todos os objetos que nos interessam. Eu vou usar essa janela que é essa aqui para me ajudar a calcular o volume na forma fracionária e não só na forma decimal. Mas eu acho que você podia fazer da mesma forma usando aqui a entrada, tá bom?
Bem, vamos fazer aqui. Eu vou escrever assim, V, underline, abrir umas chaves e colocar aqui assim, da rotação, underline, em X. Só para ficar bonitinho. Vai ser igual, tentar lembrar aquela expressão que nós encontramos aqui, ó. Vamos voltar. O volume é π vezes a integral de menos 4 a 4, aplicando essa expressão, né, que vai representar o método das arruelas. Então, isso é feito assim, ó. Π, espaço ou asterístico para representar a multiplicação, e começo a escrever o comando integral. Eu quero a integral da função que vai de um valor inicial até um valor final, no caso. Então, escolhido isso aqui, vamos abrir essa janelinha aqui para você poder ler tudo. Todo o comando, clico aqui, vou apertar o Tab para ele marcar todo. Quem vai ser essa função? Essa função é aquela diferença, né? Eu vou colocar aqui f ao quadrado menos g ao quadrado. O valor inicial é menos 4 e o valor final é 4. Só que dá uma olhadinha, eu quero que fique a expressão da integral sem calcular. Então, vou usar essa caixa aqui, ó, manter entrada. Veja, isso está muito parecido com o que nós representamos nos nossos cadernos, nas nossas aulas de cálculo. Agora, para fazer o cálculo, eu marco essa caixinha e ele já traz direto para nós aqui, ó, o $1, o volume da rotação em torno de x, é igual a 256 sobre 3 π unidades cúbicas. Eu vou marcar, agora, ó, o prompt está aqui na linha 3. Toco aqui de novo, só que agora eu quero usar o valor numérico, decimal aproximado, 268,08. Então, com isso, eu espero que você consiga ver aqui, vamos fechar um pouquinho isso aqui, que você consegue representar, então, o giro dessa área, né, dessa região. Ó, vamos mover o controle deslizante, vamos mostrar. Você pode omitir um deles e mostrar, então, qual seria a parte da casca exterior, né, da superfície exterior. Também poderia, omitindo o outro, mostrar, então, que você retira ali de dentro daquela primeira superfície, daquela primeira casca, algo como esse cilindro aqui, ok? Com os dois juntos, você está evidenciando e mostrando. Então, fica aí uma dica, né? Você pode usar o mesmo comando e usando, então, a curva girando em torno do eixo X, do eixo Y ou do eixo Z, fazendo isso facilmente com o GeoGebra. Para o caso de girar sobre o eixo X ou o eixo Y, você pode usar integrais simples. Para x, o método das arruelas, e se fosse com y, o método das cascas cilíndricas. Se tiver mais curiosidade, dá um toque aí pra gente e a gente tenta mostrar. Um abraço!